Querido irmão, graça e paz. O audiolivro de hoje é Expulsarão Demônios. O que você precisa saber acerca de demônios, os seus inimigos invisíveis, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser abençoadas. E vamos à leitura. Continuação, parte 4. Passo número 5. Perdoe todas as pessoas. Em Marcos 11, 25 e 26, Jesus estabeleceu uma lei espiritual invariável. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Se desejamos obter o perdão de Deus pelos nossos pecados, temos de perdoar incondicionalmente a todos os que pecaram contra nós. No capítulo 18, mencionei a parábola que Jesus contou acerca do servo a quem o seu senhor perdoou uma dívida equivalente a vários milhões de dólares. Contudo, ele recusou-se a perdoar ao seu conservo uma dívida de apenas alguns dólares. Vê Mateus 18, 23, 35. Quando consideramos a dívida incalculável que cada um de nós deve a Deus pelos pecados que cometemos contra Ele, o máximo que outro ser humano nos deve são, por comparação, apenas alguns dólares. O julgamento daquele servo que não perdoou valeu-lhe a sentença de ser entregue aos atormentadores. Versículo 34. No capítulo 18, comparei a atividade de demônios com a de torturadores, verdugos. Se queremos ser libertos dos torturadores, temos de perdoar livremente a todos os que de alguma forma nos ofenderam ou magoaram. Lembre-se de que perdoar uma pessoa não é uma primeira instância, uma emoção, é uma decisão da vontade. Primeiro tem de tomar uma decisão firme. Depois terá de verbalizá-la. Perdoo fulano de todo o mal que me fez. Ponho de lado toda amargura, todo ressentimento, todo ódio. Decidi no coração, depois falar com a nossa própria boca. Torna o nosso ato de perdoar eficaz. Passo 6. Termine com o oculto e toda a religião falsa. No capítulo 14, expliquei quão intensamente Deus odeia qualquer doutrina ou prática que coloca outra pessoa ou objeto no lugar da lealdade total e da adoração de coração que pertence unicamente a Deus. Algures, por detrás de todos estes outros sistemas, esconde-se aquele que é o arqui-inimigo de Deus e do homem. Se queremos aproximar-nos de Deus, temos de cortar todo o contato com Satanás. Isto implica remover da nossa posse e do lugar onde vivemos tudo que de alguma maneira nos ligue ao oculto ou ao satânico, o que inclui livros, recordações, amuletos e objetos de arte. Devemos nos lembrar do aviso de Moisés a Israel: não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. Deuterônimo 7, 26. A melhor maneira de nos desfazermos dessas coisas é, se possível, queimá-las. Foi dessa forma que os efésios responderam quando se aperceberam que os seus rolos ocultos os ligavam ao poder de demônios. Sigamos o seu exemplo. Se as circunstâncias nos impedem de fazer isso de imediato, devemos fazer um compromisso com o Senhor em como faremos assim que tivermos oportunidade. Passo número 7. Prepare-se para ser liberto de todas as maldições que estão sobre a sua vida. A Bíblia tem muito a dizer sobre o poder de bênçãos e maldições. No conjunto, menciona-as cerca de 600 vezes. O cristianismo ocidental contemporâneo tem tido a tendência de focalizar as bênçãos e a considerar as maldições como uma herança supersticiosa da Idade Média, mas isto não é bíblico nem realista. Por vezes, tenho comparado uma maldição a uma nuvem escura que paira sobre as nossas vidas e que bloqueia, pelo menos, parte das bênçãos de Deus. Duas das bênçãos que podem ser excluídas
devido a uma maldição são cura física e libertação de espíritos malignos. Ao longo de anos, elaborei uma lista com alguns dos problemas que normalmente indicam a operação de uma maldição. 1. Esgotamento mental ou emocional. 2. Doença repetitiva ou crônica, especialmente se hereditária. 3. Esterilidade, tendência para abortar espontaneamente ou problemas femininos relacionados. 4. Casamento desfeito ou alienação da família. 5. Insuficiência financeira contínua. 6. Tendência para ter acidentes. 7. História familiar com suicídios ou mortes não naturais ou prematuras. Existe, tal como já afirmei, um fundamento bíblico e totalmente suficiente para a libertação de uma maldição, o sacrifício de Jesus na cruz, através do qual ele carregou sobre si todas as maldições que nos diziam respeito, para que pudéssemos herdar as bênçãos de Abraão, o qual foi abençoado por Deus em todas as coisas. Vê Gênesis 24:1. Gálatas 3, 13 e 14. Para mais esclarecimentos, pode recorrer ao meu livro Bênção ou Maldição. A escolha é sua. Se você sentir que há alguma maldição sobre a sua vida, procure libertação na base daquilo que Jesus fez por si na cruz, quando ele foi feito maldição. No próximo capítulo, irei fornecer a oração. Passo número 8. Tome a sua posição com Deus. Tome uma decisão firme e proclame-a. Submeto a minha vontade, o meu propósito, o meu futuro, toda a minha vida a Deus. Toma a minha posição com Deus contra todo o pecado, todo o mal e todo tipo de demônios. Assim que tomar sua posição com Deus, ele também toma a sua posição consigo. Pode desfrutar da confiança que é expressa em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma das formas em que Deus pode vir em nosso socorro é ao revelar a identidade de quaisquer demônios que necessitemos de expulsar. No capítulo 8, comentei que lidar com o demônio pode ser como lidar com um cão feroz. Quando chamamos o cão pelo seu nome, temos mais autoridade sobre ele. É possível que já saiba os nomes de um ou mais demônios específicos dos quais precisa ser liberto. Ou pode acontecer que, ao entrar no processo de libertação, o nome de um demônio lhe ocorra. São estas as duas das formas sobre as quais o Espírito Santo pode vir em seu auxílio. No final de um culto de libertação, um jovem perguntou-me: existe um espírito de apodrecimento dos dentes? Nunca ouvi falar de um espírito desses. Respondi: mas se o Espírito Santo diz que há um, então é porque há. Bem, foi desse espírito que eu acabei agora mesmo de ser liberto, disse-me o jovem. Muitos anos mais tarde, o mesmo homem já não era um rapaz. Contou-me o resultado daquela libertação. Eu costumava ir ao dentista chumbar um dente, disse ele, mas depois de 1 ou 2 anos, o dente apodrecia por baixo do chumbo e precisava de ser chumbado novamente. Todavia, desde que fui liberto do espírito de apodrecimento dos dentes, nunca mais tive esses problemas. Se o Espírito Santo nos indicar o nome de um demônio específico, o nosso próximo passo deve ser tomar uma posição deliberada com Deus contra o demônio e verbalizá-lo, proclamar: espírito de concupiscência ou rejeição, confusão, ou seja o que for, toma minha posição contra ti, no nome de Jesus. Já não me submeto a ti, já não tens lugar em mim. Ordeno-te que saias. Não podemos ser passivos. Lembremos-nos de Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Passo número 9. Expulse-os. Isto é tão simples e prático que nem parece espiritual, mas funciona. No entanto, não deve tentar fazê-lo até ter exprimido a oração que está no próximo capítulo. No capítulo 11, expliquei que a palavra para espírito, tanto em hebraico como em grego, é a palavra aplicada para vento,
e também para sopro. Como é que nos livramos de um sopro? Expulsamo-lo, normalmente através da boca. Contudo, existem outros 8 orifícios no corpo humano. Às vezes, um demônio pode sair por qualquer um deles, ou de outras formas. No capítulo 19, relatei a história de Crístope e de como um demônio de dúvida saiu pela sua orelha esquerda. Também mencionei que um demônio de masturbação normalmente sai através dos dedos. Um espírito de cochear é muitas vezes expulso com movimentos convulsivos do corpo. Se acontecer de um demônio não sair pela sua boca, mas por qualquer outro orifício ou área do seu corpo, irá perceber-se disso. Coopere com o Espírito Santo e ele mostrar-lhe-á o que deve fazer, mas deverá esperar com mais frequência que o demônio seja expulso pela sua boca. Uma vez, uma mãe veio ter comigo com seu filho que tinha cerca de 4 anos e pediu-me para orar por ele. Qual é o problema? Perguntei-lhe. Alergias. Que tipo de alergias? Alergias à comida. A que tipo de comida que ele é alérgico? Diga-me a que é que ele não é alérgico. Então eu disse à mãe, vou lidar com isto como um espírito maligno. Pode ser? Ela consentiu. Então virei-me para o rapazinho e expliquei-lhe. Há um espírito mau em ti, como um sopro, e ele não te deixa comer as coisas de que tu gostas. Eu vou ordenar-lhe que saia de ti. E quando eu disser, no nome de Jesus, quero que tu sopres para fora, ok? O rapaz acenou e comportou-se como um soldado pequeno bem treinado. Ordenei ao espírito maligno para sair dele. E quando eu disse, no nome de Jesus, o rapaz soprou 4 vezes. Não aconteceu mais nada, nenhuma emoção, nenhum entusiasmo. Fiquei a pensar se o rapaz tinha sido realmente liberto, mas tive de deixar isso com o Senhor. Daí a 3 dias, a mãe voltou e pediu oração para ela própria. Qual é o seu problema? Perguntei. Alergias, respondeu ela. Primeiro, diga-me o que aconteceu ao seu filho, repliquei. Ele voltou para casa comigo, disse ela. Foi direitinho ao frigorífico, provou de tudo o que lá havia e nada lhe fez mal. Lembrei-me daquilo que Jesus disse acerca da necessidade de nos tornarmos como criancinhas. Depois de dizer a sua oração de libertação e concluir com amém, comece a expulsá-lo. Essa é uma decisão da sua vontade, seguida de uma ação muscular. Ao mesmo tempo, abra caminho para o ou os demônios saírem. Mantenha a saída desimpedida. Não continue a orar, nem comece a falar em línguas. Apercebi-me de que o movimento dos lábios e da língua atua como uma barreira que mantém o demônio lá dentro. Podemos pensar numa ambulância que vem pela rua abaixo, com as luzes a piscar e a sirene a tocar. O resto do trânsito afasta-se do caminho. Faça o mesmo com a sua garganta. Abra o caminho para os demônios saírem. Quando começar a expulsar, é possível que o que sai primeiro seja apenas a respiração humana natural, mas passados alguns momentos, algo que não é respiração humana começa a sair. Isso é o seu inimigo. Continue a fazer pressão. Podem ocorrer diferentes manifestações quando o demônio emerge. Pode não ser muito perceptível, apenas um suspiro ou bocejo, ou pode manifestar-se através de um choro compulsivo, gemidos, tosses, grito ou rugidos. Lembre-se de que no ministério de Filipe, os demônios saíram gritando em voz alta. Uma mulher que foi liberta de um demônio de nicotina bocejou de tal maneira que chegou a pensar que ia deslocar o maxilar, mas quando fechou a boca, estava livre da nicotina. Não determine qualquer limite em relação ao tempo que vai levar a expulsar. Continue enquanto houver demônio para sair. Quando o demônio está a sair, algumas pessoas, normalmente mulheres, podem gritar continuamente sem receber qualquer libertação. Isso indica que o demônio parou naquela zona estreita da garganta e permanece ali tentando evitar ser expulso. Nestes casos, normalmente uma tosse deliberada e firme irá desalojar o demônio.
e forçá-lo a sair. Num culto de libertação, por vezes, o grito de um demônio irá distrair outros que procuram ser libertos, colocando obstáculos e metendo-lhes medo. É nessa altura que os obreiros têm de agir com rapidez e ajudar a pessoa que está a gritar a ser liberta. Podem acontecer muitas coisas diferentes quando o demônio sai, mas devemos nos lembrar que quando falamos no nome de Jesus, temos autoridade sobre os demônios. Não podemos ceder a um espírito de medo. Também devemos recordar que o Espírito Santo está ali conosco para nos ajudar. Temos de nos render a Ele completamente e deixá-lo conduzir-nos à vitória total. Agora passemos à oração. 22. Uma oração de libertação. Chegou agora a um ponto em que pode clamar pela sua libertação em oração. Por vezes, dizem-me, eu quero orar, mas não sei o que dizer. Por isso, preparei uma oração modelo que pode seguir. No entanto, antes de orar, leia cuidadosamente os 9 passos descritos no capítulo anterior. Certifique-se de que os compreende e que está pronto a reunir todas as condições. Irá encontrar alguns espaços em branco na oração que deverá preencher com os detalhes que se aplicam à sua situação individual, pecados específicos, contatos específicos com o oculto ou religião falsa, nomes de pessoas que precisa perdoar. Faça os possíveis para que esta lista seja a mais completa possível. Já pude observar centenas, mesmo milhares de pessoas serem libertas através deste padrão de oração. Você pode querer assegurar o apoio de um irmão cristão, mas certifique-se que a pessoa que escolher está de acordo com a sua decisão e irá orar em fé, e não em incredulidade. Se forem 2 pessoas, também poderão clamar pela promessa de Jesus que está em Mateus 18:19. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Por fim, não se sinta obrigado a seguir este padrão de oração com demasiada rigidez. Se o Espírito Santo o impelir a acrescentar palavras que vêm do seu coração, não hesite em fazê-lo. E não esteja com pressa. Efetue a oração completa, devagar e deliberadamente. 1. Afirme a sua fé pessoal em Cristo. Senhor Jesus Cristo, creio que Tu és o Filho de Deus e o único caminho para Deus, que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste de novo para que eu pudesse ser perdoado e recebesse a vida eterna. 2. Seja humilde. Renuncio a todo orgulho e autojustiça religiosa e a toda a dignidade que não venha de Ti. Não tenho qualquer direito à Tua misericórdia, senão porque morreste no meu lugar. 3. Confesse todo o pecado conhecido. Confesso todos os meus pecados perante Ti, e nada retenho. Confesso especialmente. 4. Arrependa-se de todos os seus pecados. Arrependo-me de todos os meus pecados. Viro-lhes as costas e volto-me para Ti, Senhor, buscando misericórdia e perdão. 5. Perdoe todas as pessoas. Por minha decisão, perdoo de livre vontade todos aqueles que alguma vez me tenham magoado ou enganado. Coloco de lado toda a amargura, todo o ressentimento e todo o ódio. Perdoo especificamente nome das pessoas. 6. Quebre com o oculto e religião falsa. Quebro com todo o contato que tive com o oculto ou com toda a religião falsa. Particularmente, vai falando uma por uma. Comprometo-me a desfazer-me de todos os objetos associados com o oculto ou com a religião falsa. 7. Prepare-se para ser liberto de todas as maldições que estão sobre a sua vida. Senhor Jesus, agradeço-te pelo fato de que na cruz foste feito maldição, para que eu pudesse ser redimido de toda maldição e herdasse a bênção de Deus. É nessa base que te peço que me soltes e libertes para eu receber a libertação que preciso. 8.
Tome a sua posição com Deus. Tomo a minha posição contigo, Senhor, contra todos os demônios de Satanás. Submeto-me a ti, Senhor, e resisto ao diabo. Amém. 9. Expulse-os. Falo agora a todos os demônios que têm controle sobre mim. Dirija-se a eles diretamente. Ordeno-vos que saiam de mim agora. Eu expulso-os no nome de Jesus. Sempre que experimentar uma libertação, louve e agradeça a Deus por isso. Dar graças e louvar é a expressão de fé mais simples e mais pura. Isso dá também origem a uma atmosfera que os demônios podem não conseguir tolerar. Quando sentir que a sua libertação está completa, ou que chegou o mais longe que pôde, ajoelhe-se e reconheça o Jesus como Senhor em todas as áreas da sua vida. Lembre-se do aviso de Jesus, que se um demônio regressa e encontra a casa vazia, ele irá voltar e trazer outros com ele. Na sua própria força, não irá ser capaz de manter os demônios afastados. Mas se o Senhor Jesus passou a residir dentro de si, então pode contar com a sua ajuda para os manter à distância. Isso lembra-me uma senhora que era consistentemente vitoriosa na sua vida cristã. Quando lhe perguntavam qual era o segredo, ela respondia: sempre que o diabo bate a porta, eu deixo que Jesus responda. Não tente lutar contra os demônios por si próprio. Se sentir que a sua libertação ainda não está completa, espere até recuperar as suas forças, ou até sentir que o Espírito Santo o está a impelir. Então continue com o processo de expulsar os demônios. Por vezes, no final de um culto de libertação, há alguém que vem ter comigo e me pergunta: como é que eu sei que estou completamente livre? Normalmente respondo: eu não tenho a tarefa de lhe dar um certificado. Se eu lhe desse, ele não teria nem o valor do papel em que foi escrito. O que é realmente importante é que você descobriu a realidade dos demônios e como lidar com eles. Agora tem a responsabilidade de lidar com eles da mesma forma, onde ou quando os encontrar. Para finalizar, eis algo que se aplica a todos os cristãos. Não precisamos de ter vergonha de ter sido libertos de demônios. Nos registros dos evangelhos, houve uma pessoa a quem Deus garantiu a honra única e gloriosa, ser a primeira testemunha humana da ressurreição de Jesus. O acontecimento é relatado em Marcos 16:9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Pense nisso. Jesus apareceu a Maria Madalena, que foi identificada como aquela da qual ele tinha expulsado 7 demônios. Se Maria nunca precisou de ficar envergonhada, então você também não ficará. Contudo, há algo do qual talvez se deva envergonhar. Se descobriu que precisava de libertação de demônios, mas o orgulho o impediu de reconhecer a sua necessidade de ser liberto. 23. Como manter a libertação? Graças a Deus pelo fato de que você recebeu libertação. Continue a agradecer a Deus. Mesmo que não esteja certo de tudo o que aconteceu, pode expressar sua fé ao agradecer-lhe. Este é o primeiro passo para o ajudar a manter a sua libertação. No entanto, pode ter a certeza de que Satanás não irá desistir de você. Ele irá fazer de tudo o que está ao seu alcance para restabelecer o seu controle sobre si. Você tem de estar preparado para este contra-ataque. Já me referi várias vezes ao aviso de Jesus de que um demônio que saiu de alguém irá tentar voltar. Por isso, você tem de ter a certeza que Jesus habita em si e que Ele é o Senhor absoluto da sua vida. Verificamos que a personalidade humana é como uma cidade e que a invasão demoníaca pode ter o efeito de derrubar os nossos muros interiores, que são a nossa proteção. Assim que o nosso inimigo foi expulso, temos de começar imediatamente a reconstruir os nossos muros de proteção. Eis uma lista dos princípios básicos que podem ajudar a reconstruir os seus muros. 1. Viver segundo a palavra de Deus. 2. Colocar a veste de louvor. 3. Submeter-se à disciplina. 4.
Cultivar uma comunhão correta. 5. Ser cheio do Espírito Santo. 6. Certificar-se de que passou pelas águas do batismo. 7. Colocar a armadura completa de Deus. 1. Viver segundo a palavra de Deus. Em Mateus 4,4, Jesus disse que a humanidade deve viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra viver inclui tudo, abrange tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos. Tudo deve proceder da mesma fonte, a palavra de Deus. Temos de lhe dar a proeminência total em todas as áreas da nossa vida. Há muitas outras influências que irão competir para terem controle sobre nós, os nossos próprios sentimentos, as opiniões dos outros, tradições aceites, a cultura que nos rodeia, mas Deus garante-nos vitória em todas as áreas, especificamente vitória sobre o diabo, desde que as nossas vidas sejam orientadas e controladas pela sua palavra. Leve muito a sério as direções que Deus deu a Josué quando ele estava prestes a entrar na terra prometida. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Essas direções podem ser resumidas em 3 frases. Pense a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Haja de acordo com a palavra de Deus. Então, Deus garantirá o sucesso. 2. Colocar a veste de louvor. Em Isaías 61:3, Deus oferece-nos veste de louvor, em vez de espírito angustiado. No capítulo 4, relatei como fui liberto da depressão quando ela foi identificada como espírito de angústia. Depois disso, fui me apercebendo que quando eu louvava ao Senhor, o espírito de angústia não se aproximava de mim. Percebi que tinha de cultivar um estilo de vida no qual o louvor me cobrisse totalmente, tal como fazem as roupas que visto. Um dia, quando a Lídia e eu estávamos a liderar uma reunião de oração informal em nossa casa, em Londres, uma mulher da nossa congregação veio ter conosco trazendo um homem consigo. Este é o meu marido, disse ela. Ele acabou de sair da prisão e precisa ser liberto de um demônio. Naquela altura, eu não tinha experiência em ministrar outras pessoas e não fazia ideia de como fazê-lo. Então, convidei-o simplesmente a juntar-se à nossa reunião de oração. Alguns dos nossos membros estavam a louvar o Senhor, desinibidos e em alta voz. Após alguns momentos, o homem chegou-se ao pé de mim e disse: "Está aqui demasiado barulho. Vou-me embora." "O diabo é que não gosta de barulho", respondi, "porque nós estamos a louvar Jesus. Você tem 2 opções. Se for embora agora, o demônio irá consigo. Se ficar, ele irá sem si." "Eu fico", murmurou o homem. Daí a alguns minutos, ele veio ter comigo novamente e disse: "Ele foi-se." Sentiu sair da minha garganta. "Ao receber libertação, você está também livre da prisão. Goze a sua liberdade. Faça como diz a palavra de Deus. Coloque a veste de louvor. Quando louva ao Senhor, você irá incomodar mais o diabo do que ele a si." 3. Submeter-se à disciplina. A última ordem que Jesus deu aos seus apóstolos foi: "Ide fazer discípulos." Mateus 28:19. Um discípulo, tal como a palavra indica, é alguém que está submetido à disciplina. Jesus nunca instruiu ninguém para ir fazer membros de uma igreja. Uma vez que a rebelião é como pecado de feitiçaria, 1 Samuel 15:23, e uma vez que a rebelião contra Deus expôs toda a nossa raça ao poder enganador e destrutivo de Satanás, só podemos colocar-nos debaixo da proteção de Deus e nos submetermos à sua disciplina. Uma vida indisciplinada é vulnerável aos ataques dos demônios. Em Timóteo 2:1-7, Paulo diz que Deus não nos deu espírito de medo e covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Esta é a forma básica de disciplina na vida de qualquer pessoa.
autodisciplina. Se não aprendermos a disciplinar-nos a nós próprios, nenhuma outra forma de disciplina pode ser eficaz. A primeira área em que isto se aplica é a nossa comunhão pessoal com Deus, na sua palavra e em oração. Viver segundo a palavra de Deus exige que nós lhe demos tempo de qualidade, todos os dias. É nessa altura que, com a ajuda do Espírito Santo, devemos colocar as nossas emoções, desejos e apetites debaixo do controle. Um homem que não tem controle nessas áreas não tem controle sobre a sua vida. Há uma área decisiva a que temos de trazer debaixo do controle, a língua. No capítulo 13, referi que as palavras vãs abrem o caminho para demônios. O controle da língua é a marca da maturidade espiritual. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Tiago 3:2. É óbvio que não podemos atingir este nível de autodisciplina em apenas alguns passos. Por vezes, iremos tropeçar, mas só temos de nos levantar, sacudir o pó e prosseguir em frente e para cima. Desde que estejamos a avançar na direção certa, Satanás pode nos importunar, mas não nos pode derrotar. Há muitas outras áreas nas quais poderemos precisar de estar debaixo de disciplina. Relacionamento com a família, na escola, na igreja e em várias formas de governo secular. Deus requer que nós cultivemos a submissão em qualquer uma destas áreas que se aplicam à nossa vida. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por causa do Senhor. 1 Pedro 2,13. É verdade que a libertação nos faz livres, mas muitos cristãos não entendem corretamente a natureza da liberdade. Nós não somos livres para fazer aquilo que nos apetece. Somos livres para podermos colocar todas as áreas da nossa vida debaixo da disciplina de Deus. 4. Cultivar uma comunhão correta. Referi nos capítulos 15 e 19 que uma pessoa cujos muros foram derrubados por demônios precisa da ajuda de outros cristãos que permanecerem com ela à medida que vai reconstruindo esses muros. Temos de reconhecer que uma das influências mais poderosas nas nossas vidas são as pessoas com quem nos damos. Isto significa que temos de escolher o tipo de pessoas com quem passamos tempo. Podemos viver entre descrentes, mas não nos podemos fazer um com eles. Tem de haver sempre diferença entre o nosso estilo de vida e o deles. Se estamos a andar na luz, vamos ter comunhão com os nossos irmãos crentes. Ver 1 João 1,7. Na vida cristã, não há lugar para um individualismo centrado em nós mesmos. Como cristãos, precisamos uns dos outros. O autor de Hebreus dá-nos um aviso urgente. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 24, 25. Por outro lado, também somos avisados de que não vos enganeis. As más conversações corrompem os costumes. 1 Coríntios 15, 33. Se você deseja sinceramente manter a sua libertação, tem de quebrar com relacionamentos que exercem uma má influência sobre si e começar a cultivar amigos que o irão encorajar a ser um bom exemplo para si. Pode ser doloroso cortar laços com amigos ou dissociar-se durante algum tempo de membros da família, cuja influência é prejudicial, mas pode confiar no Espírito Santo para o ajudar a fazê-lo, com graça e sabedoria, e para tomar conta das consequências. Lembre-se, ele é o seu ajudador. 5. Ser cheio do Espírito Santo. Em Efésios 5,18, Paulo dá-nos duas palavras de instrução. A primeira é negativa: não vos embriagueis com vinho. A segunda é positiva: enchei-vos do Espírito. A maioria dos cristãos poderá reconhecer que é errado alguém se embriagar. No entanto, quantos é que creem que é igualmente errado não ser cheio do Espírito?
Ser cheio do Espírito Santo é parte essencial da provisão de Deus para uma vida vitoriosa. Paulo fala deste enchimento do Espírito no presente contínuo. Sede continuamente cheios. Ele está a falar não de uma experiência de um momento, mas nos 3 versículos seguintes, acerca de um estilo de vida. Cantando louvores ao Senhor continuamente, sendo incessantemente gratos a Deus, o Pai, sendo humildemente submissos uns aos outros. À medida que o Espírito Santo nos enche continuamente desta forma, os demônios irão encontrar qualquer área vaga que possam ocupar. 6. Certificar-se de que passou pelas águas do batismo. Jesus disse aos seus apóstolos para pregarem o Evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado, abre aspas, imerso, será salvo. Marcos 16, 15 e 16. O batismo nas águas não é uma opção, uma cerimônia eclesiástica qualquer que se segue à salvação. Pelo contrário, é um ato exterior de obediência que expressa o trabalho interior da fé dos nossos corações e que, deste modo, torna a salvação completa. No livro de Atos, não há registro de ninguém que tenha recebido a salvação, sem ser depois batizado nas águas. No Novo Testamento, o batismo é comparado a 2 acontecimentos da história do Antigo Testamento: Noé e a sua família dentro da arca, passando pelas águas do dilúvio. Vê Gênesis 7, 8, 1 Pedro 3, 19 e 21. E Israel escapando do domínio do faraó ao passar pelo Mar Vermelho. Vê Êxodo 14, 15 e 31. 1 Coríntios 10, 1, 2. Em ambos os casos, passar pela água foi um ato de separação. Noé e a sua família foram salvos do mundo que não tinha Deus e que se desvaneceu sob o julgamento de Deus. Israel conseguiu finalmente escapar da opressão do faraó, uma vez que o exército egípcio não os podia perseguir através da água. Houve 2 fases na salvação de Israel. Primeiro, no Egito, foram salvos do julgamento de Deus através da fé no sangue do Cordeiro Pascal, o qual era um protótipo de Cristo. Segundo, foram libertos no Egito ao passarem através do Mar Vermelho. Este padrão aplica-se a nós cristãos. Somos salvos no mundo pela fé no sangue de Jesus, mas somos separados do mundo ao passarmos pela água do batismo. É o ato de sermos batizados que nos separa do reino de Satanás. Os seus demônios não têm direito a seguir-nos através da água. Se você nunca foi batizado nas águas enquanto crente, este é um passo importante, que deve ser dado para cortar com a atividade demoníaca. Se, por outro lado, já foi batizado, tem de permanecer firme nesse fato e estar confiante de que os demônios de Satanás já não têm qualquer acesso a si. Eu trato dessa questão mais aprofundadamente no meu livro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 2. 7. Colocar a armadura completa de Deus. Agora que vestiu a sua veste de louvor, Deus oferece-lhe uma armadura completa para vestir por cima daquela. No caso de ainda não se ter apercebido, você é um soldado em plena guerra. Precisa de toda a armadura que Deus providenciou para si. As peças que compõem o seu equipamento estão registradas em Efésios 6, 13 e 18, pela seguinte ordem: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra rema no grego de Deus. Toda a oração. Vamos falar um pouco acerca de cada uma destas peças por ordem. O cinto da verdade. Nos tempos bíblicos, os homens normalmente usavam roupas largas, que chegavam abaixo do joelho. Antes de iniciarem qualquer atividade que envolvesse um esforço maior, eles puxavam as roupas acima dos joelhos e seguravam-nos com um cinto à volta da cintura. Daí a frase que ocorre várias vezes na Bíblia: cinge os teus lombos. Da mesma forma, nós temos de apanhar e retirar do caminho tudo aquilo
que possa impedir a nossa liberdade de seguir Jesus. O cinto que nos permite fazer isto é a palavra de Deus, aplicada de uma forma muito simples e prática. Temos de ser totalmente sinceros e abertos, e pôr de lado todas as formas de desonestidade ou hipocrisia. Temos de amar a verdade, a couraça da justiça. A couraça protege-nos a zona mais crítica e vulnerável do nosso corpo, o coração. Esta justiça não é uma mera concordância intelectual com a doutrina, visto que com o coração, não com a cabeça, se crê para a justiça. Romanos 10:10. Guardar a fé no coração transforma uma vida de pecado numa vida de justiça. Não uma justiça fruto de seguir um conjunto de regras religiosas, mas fruto de Cristo a habitar nos nossos corações e viver a sua vida através de nós. Os justos são ousados como o leão. Provérbios 28:1. Este tipo de justiça transforma a timidez em ousadia, a dúvida em confiança. Os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Os nossos sapatos fazem com que nos possamos deslocar. Temos de estar disponíveis para Deus a qualquer hora ou qualquer lugar para compartilhar o Evangelho com aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Num mundo de lutas e de tensão, temos de ser um vaso da paz de Deus. O escudo da fé. O escudo a que Efésios 6 faz referência era suficientemente grande para proteger todo o corpo de um soldado, mas ele só era eficaz se o soldado tivesse aprendido a usá-lo. Também nós temos de usar a nossa fé como um escudo que nos protege por inteiro, espírito, alma e corpo, dos dados inflamados de Satanás. Devemos lembrar que o escudo irá não apenas evitar que os dados inflamados nos atinjam, mas também os irá extinguir. O capacete da salvação. O capacete protege a cabeça, ou seja, a mente. Satanás dirige mais ataques contra a nossa mente do que contra qualquer outra área da nossa personalidade. O capacete também é chamado de esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 5:8. Não apenas um desejo, mas uma atitude de otimismo firme e contínuo, solidamente baseado na verdade da palavra de Deus. No capítulo 4, descrevi como é que Deus me ensinou a colocar este capacete. A espada do Espírito, a palavra rema no grego, de Deus. Rema significa essencialmente uma palavra falada. A Bíblia na nossa prateleira não nos irá proteger. A palavra de Deus torna-se uma espada quando a falamos através da nossa boca, em fé. Jesus usou essa espada contra Satanás, respondendo a todas as tentações, citando as Escrituras. Está escrito: temos de aprender a fazer o mesmo. A espada é providenciada pelo Espírito Santo, mas somos nós que temos a responsabilidade de pegar nela. Quando fizermos isso, o Espírito providencia poder sobrenatural para podermos manejar a espada. A arma final, toda a oração. Ao empunharmos a espada, ainda estamos limitados pelo comprimento do nosso braço, mas toda a oração é o nosso míssil balístico intercontinental. Com esse tipo de oração, podemos atravessar oceanos e continentes e atingir as forças de Satanás onde quer que elas estejam a operar. Até podemos vir contra o quartel-general de Satanás nos lugares celestiais. Contudo, é preciso disciplina e maturidade para aprender a usar uma arma tão poderosa. O paradoxo divino. Talvez se sinta um pouco sobrecarregado ao considerar tudo o que tem de fazer para manter a sua libertação. Pode sentir-se inclinado a dizer: não pode explicar isso de uma maneira mais simples. Em poucas palavras, sim. Tudo o que eu disse anteriormente pode ser expresso apenas numa simples instrução. Para manter a sua libertação, tudo o que tem de fazer é viver a vida cristã, do modo como ela é descrita e demonstrada no Novo Testamento. Isto é, resumidamente, como manter a libertação já recebida, mas é radical. Em Mateus 16, 24, 25, Jesus estabeleceu duas condições imutáveis para todos aqueles que o quisessem seguir. Então disse Jesus aos seus discípulos:
Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eis o paradoxo divino. Para salvar, proteger as nossas almas, temos de perdê-las. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.